Leitura do livro Yoga, a Arte da Integração, de Rohit Mehta. Capítulo 3, a Inércia da Mente. No Mandukya Upanishad, o qual contém os princípios básicos da psicologia hindu, há uma clara exposição dos diferentes estados de consciência, conhecidos como Jagrat, ou desperto, Svapna, ou sonho, e Susupti, ou sono profundo. Somente após Susupti chega-se ao estado transcendental que pode ser comparado com Samadhi ou iluminação espiritual. Esses três estados têm a ver essencialmente com as atividades dos três gunas. Vimos no último capítulo que não é o funcionamento normal dos gunas que cria os fatores condicionantes, mas é a sua ação distorcida que dá origem a condições que deformam a consciência do homem. Discutimos também como as distorções na atividade dos gunas ocorrem devido à intervenção do processo do pensamento. Nada há de errado no funcionamento normal e natural dos gunas. Na verdade, é através deste que a vida pôde manifestar-se. Tamas, rajas e sattvas são necessários para a emergência e a continuidade da vida. Apenas quando se interfere no fluxo natural dos gunas é que surgem os problemas psicossomáticos. Essa interferência é feita pela mente, tendo como objetivo seu próprio preenchimento psicológico, criando assim vórtices no fluxo, de outro modo, suave e tranquilo dos gunas. O Bhagavad Gita refere-se às gunas que atuam entre os gunas. Patanjali, a partir do 17º Sutra da primeira seção, ocupa-se com a dissolução desses centros principais na esfera dos gunas. Ele discute esse problema com referência à natureza tríplice do Samadhi ou da experiência espiritual. Essa natureza tríplice tem muito a ver com os três estados de consciência mencionados no início desse capítulo. Jagrat, ou estado desperto, é aquela condição onde as distorções de tamas são removidas. Analogamente, Svapna e Susupti, os estados do sono e do sono profundo, referem-se à dissolução das distorções nas esferas de Rajas e Sattva. Os três centros da mente que criam vórtices na corrente dos gunas estão localizados em Tamas, Rajas e Sattva, de onde devem ser removidos, permitindo aos gunas agirem entre os gunas. Patanjali nos diz no Sutra 17 que pensamento dialético, mentalização ativa, abundância de interesses e individualidade distintiva são os fatores constituintes de Samprajnata, Samadhi, ou experiência com pensamento hábito atuando como um centro. Quando a atividade de tamas é distorcida, a estabilidade degenera em estagnação e indolência. O corpo e a mente se tornam lerdos, o completo embotamento subjuga o funcionamento da mente. O aspirante espiritual deve estar atento a isso, de outro modo será enredado pelos vritis que surgem desta condição. O Raja Yoga de Patanjali requer que a mente exercite sua influência sobre a matéria e não o contrário. Portanto, é a mente que deve ser desperta da condição de estupor e embotamento. Uma mente ativa tem sua individualidade distintiva ou asmita. As mentes da maioria de nós são amorfas, sem qualquer forma definida por causa da indolência e da estagnação na qual estão enredadas. Mas como despertar a mente? Com certeza através de seu interesse intenso por tudo que existe ao seu redor. É nossa experiência comum que uma mente entorpecida dificilmente se interessa por alguma coisa, e essa falta de interesse torna ainda mais lerda. Logo, para ativar a mente é necessário que nos interessemos por algo, não importa o que seja. Assim, Patanjali diz que antes que a mente possa atingir sua individualidade distintiva, que é a chegada da mente à sua plena estatura, e portanto a capacidade de manejar várias situações, precisa descobrir suas áreas de interesse. Ela precisa ser capaz de ter muito interesse em alguma coisa. Isso é chamado por Patanjali de Ananda da mente. Quando a área de interesse é descoberta, a mente pode iniciar sua mentalização ativa sobre ela, ou seja, pode começar a aplicar sua faculdade de pensamento sobre ela. Patanjali indica isso pela simples palavra vikara. Está bem claro que o pensamento não pode iniciar-se a menos que se esteja interessado no objeto sobre o qual se pensará. Quando o interesse existe, algum tipo de pensamento simples e rudimentar pode facilmente começar. Todavia, é apenas o começo, pois esse pensamento simples deve passar para o dialético ou vitarka. O pensamento dialético é o pensamento lógico, onde os opostos pertencentes ao objeto de pensamento são claramente definidos e percebidos.
Precisamos nos lembrar de que os 3 estágios da atividade mental, quais sejam o pensamento dialético, a mentalização ativa e a abundância de interesse, levam ao desenvolvimento de asmita, ou individualidade distintiva da mente. É verdade que o yoga é um movimento além das fronteiras da mente, mas é inútil falar em além da mente, a menos ou até que tenhamos desenvolvido a mente até suas últimas possibilidades. Podemos entender as limitações da mente apenas quando tivermos explorado suas possibilidades. Samprajnata Samadhi é de fato a exploração dessas possibilidades. É uma condição onde a mente se torna tremendamente ativa. Porém, precisamos compreender que explorar as possibilidades da mente é ver seus movimentos com referência ao centro a partir do qual ela funciona. A mente em tamas atua de seu centro do pensamento hábito. Este é o vórtice criado na atividade de tamas. É o que faz a estabilidade degenerar em estagnação. Assim, antes que este centro de pensamento hábito seja dissolvido, é preciso criar uma atividade nova dentro do campo do pensamento hábito, de forma que a mente possa ser despertada de seu estado de embotamento e lerdeza. A ativação da mente dentro dos limites do pensamento hábito é de fato o propósito de Samprajnata Samadhi, uma experiência espiritual na qual o pensamento hábito age como um centro. Tentar romper o centro imediatamente com a mente imersa em embotamento seria uma tarefa impossível. Este é o motivo pelo qual deveria haver primeiro o despertar da mente dentro do campo do pensamento hábito. Pode ser feito primeiro através do despertar do interesse da mente para algo e então, começando um processo de pensamento elementar em torno dele, de modo que possa emergir um pensamento dialético claro que confira à mente uma individualidade distintiva ou asmita. Patanjali ofereceu aqui uma maneira bastante prática para a ativação da mente. É muito simples e, contudo, tremendamente eficaz. De uma mente entorpecida para uma mente dialética ativa. Este é o caminho sugerido no Samprajnata Samadhi, em que deve ser feito passo a passo, sem ambiguidade no processo. Mas um homem deve mover-se além, de modo que o vórtice do pensamento hábito seja rompido, tornando a atividade dos gunas suave e tranquila. Tamas não pode mais permanecer um fator estagnante, deve se tornar um fator estabilizador da vida. Contudo, para isso, o centro do pensamento hábito estabelecido pela mente precisa ser dissolvido. É a isso que Patanjali se refere no próximo sutra. 18. Quando a consciência retém apenas impressões dos fatos, sem suas associações psicológicas, então atinge-se a Samprajnata Samadhi, ou uma experiência sem qualquer centro de pensamento hábito. Patanjali fala aqui da memória retentiva em oposição à memória psicológica. É a memória retentiva que dá estabilidade à vida, e sem ela a vida seria totalmente instável. Na verdade, seria impossível existir sem ela. A memória associativa é que distorce o fator estabilizante da vida. Patanjali diz no sutra acima que quando a consciência retém apenas as impressões dos fatos sem suas associações psicológicas, somos levados à experiência de Asamprajnata Samadhi. Deve-se observar que a memória associativa move-se sob a compulsão do pensamento hábito. Todas as associações de pensamento são impelidas pelo hábito. Na mente ativa, essas associações são mais intensificadas. Se quisermos nos libertar das distorções de tamas, precisamos destruir esse centro associativo de pensamento hábito. A Samprajnata Samadhi leva-nos a Jagrati, ou estado desperto. Chega-se a esse estado apenas quando se está livre das compulsões dos processos associativos do hábito. Nesse sutra, Patanjali utiliza a palavra Virama Pratyaya, que é muito significativa. Pratyaya é o conteúdo da mente e seu Virama significa sua cessação. A cessação do conteúdo pode ocorrer apenas quando o processo associativo do hábito é rompido, mas a eliminação da memória associativa não cria uma condição de amnésia ou perda da memória. Para que não surjam maus entendidos, diz Patanjali, ocorre Sankara Cesa, significando retenção de impressões. Em outras palavras, embora a memória associativa aquiete-se, há um claro funcionamento da memória factual, e certamente é essa memória factual o fator de estabilidade em nossa vida. Embora a mente fique estagnada através da memória associativa ou psicológica,
Ela manifesta grande estabilidade em sua atividade devido à memória factual ou retentiva. Pode-se observar que, embora em Samprajnata Samadhi haja um esforço para estimular o processo associativo, em Asamprajnata Samadhi cessa a memória associativa. Na primeira sessão, Pantajari não se ocupa com os métodos de alcançar isso. Ele se atém a esse problema na segunda e na terceira sessão. Aqui, apenas nos dá a indicação dos vários aspectos da vida sob o ponto de vista do yoga. Como estabelecer-se na memória retentiva e ainda assim ser completamente livre das distorções da memória psicológico-associativa será tratado quando forem abordados os instrumentos do yoga. Podemos perguntar: a mente não se torna totalmente passiva ao mover-se de um lado para outro apenas com a memória retentiva? Ela não se torna incolor ao se despojar da contraparte psicológica da memória? Pantajari não é desatento a esse fato e, portanto, apresenta-o no próximo sutra. 19. A mediunidade, seja natural ou causada por fatores materiais ou físicos, não deve ser confundida com samadhi, a experiência espiritual. Pantajari faz aqui uma distinção entre o psíquico e o espiritual. É verdade que a memória associativa parece conferir à vida um certo colorido, mas não é a cor natural das coisas ou acontecimentos. É uma cor projetada pelo centro do pensamento hábito. Como qualquer coisa projetada pelo hábito, é embotada e viciada e falta-lhe o frescor da novidade. O colorido da memória associativa possui algo de viciado em si mesmo. Todavia, se a memória associativa desaparece, surge o colorido natural e novo dos homens e das coisas. Na última parte dessa sessão, Pantajari oferece a ilustração de uma joia transparente que se funde com a cor da superfície sobre a qual foi colocada. Quando a memória associativa é silenciada, a consciência torna-se como uma joia transparente, a qual nunca falta cor, em virtude de sua fusão com o colorido da superfície sobre a qual descansa. Essa transparência da consciência é ocasionada quando o centro do pensamento hábito é dissolvido e apenas a memória retentiva atua. Esta é a condição de Asamprajnata Samadhi, sem centro de pensamento hábito. Mas há um grande perigo em considerar essa transparência da consciência como idêntica à passividade da consciência. Elas, além de não serem idênticas, são polos à parte. A consciência transparente é negativa, mas não passiva. Esse é o motivo pelo qual Pantajari fala primeiro da ativação da mente e então de tornar a mente livre de toda memória associativa. Na mente negativa, a memória associativa quieta-se no momento de sua grande ativação. Em uma mente ativa, há uma associação consciente estimulada pelo despertar do interesse, pela mentalização ativa e pelo pensamento dialético. Em tal mente ativa, quando a memória associativa quieta-se, há vigilância sem atividade, que a torna negativa. Não há semelhança com a condição passiva da mente. Uma mente passiva está aberta para as tendências mediúnicas. Nesse sutra, Pantajari fala de videhas e de prakritilayas, que externamente parecem estar estabelecidas na experiência espiritual, mas de fato são apenas mediúnicas. Não ocorreram por meio da ativação da mente, a preparação que precede Samprajnata Samadhi. Este conduz a mente de uma condição passiva para uma condição ativa. Em Asamprajnata Samadhi, a mente é conduzida a um estado de pura vigilância, alerta não relativamente a uma atividade particular. Tal mente alerta não corre o perigo de ser mediúnica. Uma mente passiva está sempre exposta às tendências mediúnicas porque é impressionável, todavia não é sensitiva. Os videhas e os prakritilayas exibem apenas tendências psíquicas. Pantajali nos diz que essas tendências mediúnicas não deveriam ser confundidas com a verdadeira experiência espiritual. Tais tendências podem ser herdadas por nascimento ou estimuladas por certos fatores externos. A marca que distingue o espiritual do psíquico é que quando o primeiro nasce no campo de uma mente negativa, o outro é o produto de uma mente passiva. Mas poder-se-ia perguntar, como distinguir uma pessoa que tenha tido uma experiência de natureza realmente espiritual? É isso que Pantajali considera no próximo sutra. 20. A experiência espiritual de natureza verdadeira surge quando a consciência está impregnada de fé, energia, reminiscência e inteligência. Pantajali diz que o homem espiritual é um homem de inteligência, não de mero intelecto. A palavra utilizada para inteligência nesse sutra é Samadhi Prajna.
Não é uma mera inteligência, porém uma inteligência iluminada. Dessa forma, o homem espiritual é um ser iluminado. Patanjali também forneceu as características do ser iluminado. É um homem de reminiscência, de energia e de fé. Nesse caso, um homem de reminiscência manifestadamente quer dizer aquele que possui reta memória, ou seja, que possui uma clara memória dos fatos, não uma memória repleta de associações psicológicas. Por mais estranho que possa parecer, a reta memória libera nossas energias que, de outro modo, permanece bloqueada no emaranhado das associações psicológicas. A memória psicológica consome muito da energia do homem, pois centra-se em torno de um anelo. É sustentada por um desejo não preenchido que busca a realização. Este esforço insano pela realização consome a energia do homem, e aquela que na rede da memória psicológica se envolver ficará cansado e exausto. É essa energia que, liberada através da reta memória, permite ao homem alcançar a experiência da fé. Um homem inteligente é inspirado pela fé, enquanto um não inteligente é destituído da mesma. Fé certamente não é crença cega, é uma resposta sensível às intimações do desconhecido. Não tem relevância com relação ao conhecido, ela desperta somente quando o sussurro do desconhecido é ouvido. Esse sussurro pode ser ouvido apenas quando a mente está em completo silêncio, não um silêncio superficial, mas profundo. Porém, o silêncio exige tremenda energia. Assim, um homem espiritual enraizado na reta memória e possuindo uma energia imensa é inspirado pela fé. Tal homem é descrito com acerto nesse sutra como um homem de inteligência iluminada. Com relação à experiência espiritual dessa natureza, Patanjali diz no próximo sutra. 21. Tal experiência espiritual acontece com aquele que está ardente com intensidade. Estar ardente com intensidade é estar pleno de paixão. Neste caso, a palavra paixão não é utilizada no sentido comum, mas no sentido em que a paixão de Cristo é referida. O homem espiritual é, de fato, um homem de paixão, semelhante ao que o Taittiriya Upanishad chama de aluksa. Devemos ir à porta da realidade com intensidade de pensamento e emoção, pois se assemelha ao amante encontrando um bem amado. Patanjali emprega a palavra Tivra Samvega, no sentido de uma grande intensidade de impulso. Patanjali então prossegue. 22. É a natureza da intensidade que determina o padrão para que os meios empregados sejam suaves, médios ou fortes. Patanjali apresenta-nos uma clara indicação do motivo pelo qual não somos capazes de nos mover rapidamente na direção que gostaríamos de ir. Ele afirma que é a intensidade que determina a natureza dos meios empregados. Frequentemente mudamos os meios, afinamos o instrumento, mas nada funciona porque não há intensidade de pensamento e emoção por trás disso. Patanjali diz que quando há o primeiro despertar da intensidade, o resto segue-se automaticamente. Se não há intensidade, nosso movimento será lento ou suave. Todavia, se estamos ardentes com intensidade, podemos empregar meios que confiram grande velocidade ao nosso movimento. A busca espiritual sem intensidade de pensamento e sentimento causa enorme exaustão. Em uma busca assim, muitas vezes nos queixamos das dificuldades e dos obstáculos. Contudo, quando há intensidade, sua própria corrente fará desaparecer todos os obstáculos e dificuldades. Vimos no sutra anterior que essa intensidade ou energia surge quando a reta memória. É a memória psicológica que traz estagnação à estabilidade de tamas. Não é possível empreender a estupenda jornada para a região do espírito se não tivermos intensidade. Não uma intensidade estimulada por fatores externos, mas aquela que brota do interior. O entusiasmo que precisa de um estímulo externo, ou mesmo de um estímulo de nossa própria memória, não será útil, pois terá vida curta e precisará de repetidas doses de estímulo externo. A intensidade deve surgir como resultado da reta percepção, que é uma reta percepção não viciada pelo toque desvitalizante da memória psicológica ou associativa. Tal intensidade leva-nos a um súbito despertar, e a verdadeira jornada espiritual pode ser empreendida apenas nesse momento de súbito despertar. Patanjali refere-se a esse tema no próximo sutra. 23. A verdadeira espiritualidade é caracterizada por um súbito voltar-se para a direção de Deus ou para a realidade última. A ideia de um súbito despertar é encontrada em todas as abordagens místicas.
É encontrada no Zen Budismo, assim como no Bhagavad Gita, onde no verso 31 do 9º discurso o Senhor fala de uma súbita transformação espiritual do homem. Pode-se dizer, onde está a questão da subitaneidade neste sutra? Torna-se claro se explorarmos o significado da palavra van, utilizada nesse sutra. A palavra significa ou, mas qual é o significado aqui? Isso deve ser visto no contexto dos 2 sutras anteriores. Patanjali vem discutindo a questão da intensidade e como esta determina seus próprios instrumentos de ação. Esses instrumentos, segundo ele, podem ser suaves, médios ou fortes. Depois disso, o sutra acima é introduzido pela palavra ou. Naturalmente, Patanjali quer dizer que existem instrumentos suaves, médios e fortes, ou que há um instrumento ainda mais eficaz. Sua eficácia reside no fato de que é ainda mais intenso do que os instrumentos anteriores, representando assim um meio mais rápido do que o mais rápido e mais forte do que o mais forte. Denomina-se Svarapranidhana. Um instrumento mais rápido do que o mais rápido certamente indica um instrumento que causa uma transformação instantânea, que age com uma extraordinária subitaneidade. Há 2 palavras nesse sutra que precisam ser entendidas corretamente. Uma delas é pranidhana e a outra svara. Ora, pranidhana realmente significa atender a, ou voltar-se para. Assim, svara pranidhana significa voltar-se para Deus. Mas Deus não está citado nestes sutras em qualquer sentido antropomórfico, nem no sentido de uma deidade pessoal. Isso ficará claro quando examinarmos os sutras subsequentes. Quando se refere à intensidade do anelo e ao emprego dos meios apropriados, Patanjali diz que há uma intensidade que pode ser descrita apenas por um súbito voltar-se para Deus. Não pode haver qualquer ação mais intensa e repentina do que esta. Isso significa voltar-se para uma nova direção no curso de busca espiritual. Deus, nesse contexto, é a realidade última, ou o princípio último da vida. Isso torna-se evidente a partir do que Patanjali diz no próximo sutra. 24. Deus é aquele princípio distintivo que permanece intocado pelas aflições da vida, pelos frutos da ação ou por qualquer motivação. A palavra utilizada nesse sutra é Purusa Visesa. Obviamente se refere ao ser transcendental, diferenciado do imanente. O transcendental está acima do tempo e do espaço e não pertence ao mundo da relatividade. É por isso que ele permanece não afetado por coisa alguma. É o ser sem atributos que pode permanecer assim, não afetado, pois a entidade com atributos seria, pela própria natureza de sua existência, afetada por tudo que pertence ao mundo relativo. O Ser Supremo, Deus, ao qual Patanjali se refere nesse e no outro sutra, é claramente o princípio transcendental da vida. No próximo sutra, Patanjali diz: 25. O princípio último representa a qualidade insuperável de onisciência. O sutra refere-se ao princípio último como Sarvajna Bijam. No Bhagavad Gita, Sri Krishna descreve a si mesmo como a eterna semente de todos os seres. Patanjali diz que Svara, o ser último, é a própria semente da onisciência. A semente contém toda a manifestação e, assim, o Ser Supremo contém tudo o que tiver que se manifestar. Descrito como a própria semente da onisciência, ele contém tudo o que foi, é e será. É claro que o Svara dos Yoga Sutras não é uma deidade pessoal, muito menos uma entidade antropomórfica. Patanjali fala do Ser Supremo, aquele que contém toda a manifestação e que está acima de todas as limitações do tempo e espaço. Isso torna-se ainda mais claro no próximo sutra, onde Patanjali diz: 26. É o antigo dos antigos, pois ele realmente é atemporal. Portanto, Svara Pranidhana é o voltar-se para aquele princípio atemporal que é antigo entre os antigos, pois não tem início nem fim. O súbito voltar-se para o ser atemporal é de fato um instrumento de transformação instantânea. A intensidade do anelo espiritual deve ser testada por esse critério de súbito voltar-se para uma direção diferente. Nossas assim chamadas intensidades e seriedade em nosso empenho espiritual são destinadas apenas para uma continuidade modificada. Nessas não há movimento dimensional. Representam uma extensão do mesmo plano de dimensão
no qual o indivíduo vive, movendo-se e tem sua existência. Ao introduzir a palavra Svara Pranidhana, Patanjali diz que o empenho espiritual verdadeiramente intenso é aquele em que há movimento não de extensão, mas de expansão. Voltar-se ao Ser Supremo é um ato de expansão. Um movimento de extensão está fadado a ser gradual, enquanto que um de expansão deve ser súbito. Um salto nunca pode ser gradual, pois um salto não é caminhar rapidamente. Por mais rapidamente que se possa caminhar, ainda não é um salto. Um salto é súbito e instantâneo. Após haver explicado sobre o funcionamento da intensidade no campo da extensão, Patanjali refere-se à intensidade na dimensão da expansão. E é isso que realmente significa Svara Pranidhana, o voltar-se para uma direção totalmente nova. O ato de voltar-se está no mundo relativo, mas aquele para o qual nos voltamos é o ser transcendental. Como podemos, permanecendo no mundo imanente, voltar-nos para o ser transcendental? É possível? Patanjali nos diz no próximo sutra. 27. No campo do tempo, ele é simbolizado por Om ou Pranava. As escrituras cristãs afirmam: no início era o verbo. As escrituras hindus se referem à manifestação como sendo o alento do Supremo. No crescimento e na evolução das faculdades de cognição, Sabda é colocada em primeiro lugar, pois o primeiro despertar do homem com relação ao mundo externo é através da faculdade da audição. Assim, o verbo é, verdadeiramente, a primeira causa em movimento no espaço, e dele toda a manifestação vem à existência. A primeira exortação do manifesto é o verbo, e é essa palavra que é descrita como Om ou Pranava. O sutra acima diz que o transcendente pode ser reconhecido no mundo da manifestação por meio de seu símbolo, que é o Om. Om, ou Pranava, nos dá uma indicação da presença do intangível no tangível, do transcendental no imanente. Assim, Svara Pranidhana é o voltar-se para o imanifesto no manifesto, para o intangível no tangível. Enquanto funcionarmos apenas no plano do manifestado, modificando e mudando suas expressões, estaremos agindo em uma dimensão inferior da vida. Quando nos voltarmos para o imanifesto no manifesto, teremos nos voltado para uma nova direção. Teremos quase dado um salto. Teremos nos movido na mera extensão da consciência para a expansão da consciência. O yoga ocupa-se fundamentalmente com a expansão da consciência. É nisso que difere das buscas morais e religiosas usuais. A moralidade inclui as disciplinas religiosas tradicionais. Busca ocasionar extensões na consciência. O yoga capacita-nos a realizar uma mutação da mente, e os primeiros sinais dessa mutação devem ser vistos em Svara Pranidhana, ou voltando-se na direção do manifestado no manifestado. Mas o que esta comunhão com o símbolo do manifestado no manifestado, Pranava ou Om, faz? Qual é a natureza da transformação que tal comunhão realiza? Patanjali discute essas questões nos sutras que se seguem.